Bom, boa tarde a todos. Aliás, bom dia. Gostaria de pedir desculpa pelo atraso, né? Infelizmente, não consegui chegar aqui às 10h30, como combinado, mas aí o pneu do meu carro furou. Então, eu tive que trocar o pneu. Enfim. Bom, meu nome é Jonatas Arão, eu sou estudante de Economia do 8º período da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Construo a oposição ao DCE da Rural, como já foi dito aqui, a rede estudantil classista combativo, que pensa em ser uma alternativa tanto à UNE, né, quanto à ANEEL para a organização do movimento estudantil como um todo, tanto o movimento secundarista quanto o movimento universitário. E eu gostaria de, acho que eu não vivi essa época da ditadura militar, né? Mas eu acredito que eu possa ainda ter algumas contribuições a fazer a partir de leituras, né? Que em muitos aspectos são distintas aos companheiros que falaram aqui. Primeiramente, na década de 50, a gente tinha um movimento estudantil que estava se organizando ainda, a UNE, né? Se desatrelando a um perfil de aparato estatal na década de 50, e aí ela começa a se organizar, a fazer diversos congressos, diversos encontros nacionais entre estudantes de universidades públicas para estar discutindo qual é a característica da universidade e o que se proporia a partir do movimento estudantil, né, para a universidade pública. E aí é importante citar que naquela época o consenso dominante na esquerda, né, a partir da análise do PCB, da CEPAL, né, que era o Centro de Estudos de Economia para a América Latina, e dentre o ISEB, dentre outros institutos que estudavam a questão da América Latina, tanto por uma ótica reformista como por uma ótica marxista, era de que o Brasil e os outros Estados-nação da América Latina tinham um passado historicamente feudal, ainda tinha resquícios de feudalismo, né? E que para se conquistar, para se alcançar uma revolução nos termos historicamente marxistas, como se era posto na época, era necessário fazer uma aliança com o empresariado nacional, né, a burguesia nacional, e a partir daí, essa aliança seria necessário fazer uma revolução democrática burguesa, que ainda não tinha acontecido uma revolução democrática no nosso país. Essa era a visualização da época. Então, todos os movimentos sociais eram muito impregnados por essa caracterização histórica, tanto do PCB como de outros institutos que faziam estudo sobre a América Latina, e aí no Brasil não era diferente. Essa visão já foi considerada ultrapassada por muitos movimentos, né? Inclusive o PCB lançou uma nota no dia 1º de abril, dizendo que foi um erro, né? Era uma avaliação equivocada. O Brasil não tinha características feudais nem semi-feudais, apesar de que existem ainda movimentos hoje que defendem essa hipótese. Eu particularmente considero uma hipótese totalmente ultrapassada, né, que na realidade o Brasil era parte de um projeto de acumulação capitalista que naquele momento estava entrando no seu estágio monopolista. E aí, o movimento estudantil é forjado dentro dessa perspectiva. Em 1950 começa a fazer diversos encontros para analisar a universidade brasileira. E aí chega a diversas conclusões. Por exemplo, a declaração da Bahia, fazendo uma série de considerações de que existia a má qualidade dos professores, existia uma remuneração muito baixa. A universidade era uma universidade elitista, né? Principalmente a partir da questão do vestibular, e por aí vai. E aí, quando o João Goulart entra para a presidência do Brasil, todos os movimentos sociais da esquerda brasileira se unificam, né, a grande maioria deles, o consenso dominante, em torno das reformas de base, que era uma proposta do governo João Goulart. Embora o governo João Goulart tivesse aplicado uma política econômica na época de arrojo salarial e de uma articulação muito próxima, né, dos interesses do FMI, né, que era que ditava os trâmites de políticas econômicas da época. Então o governo João Goulart
ele vem com esse projeto de reforma de base, que era basicamente a reforma agrária, a reforma universitária, que eram reformas que tinham essa perspectiva de ampliar a questão democrática, né, no Brasil, de ampliar, por exemplo, o direito à habitação, o direito à moradia, né, existia uma hipótese de expropriação, né, do campo, de diversas áreas do campo que eram improdutivas até então, para dar para os camponeses, né, na época. E aí o PCB, a CGT, né, que era a unidade sindical na época, e diversos outros movimentos sociais se uniram em torno desse governo e se uniram em torno dessa reforma de base. Foi aí que teve uma articulação também muito grande do movimento estudantil, né, a UNE, né, em torno dessas reformas de base, e o grande comício da Central, no dia 13 de março, né, de 1964, que demonstrou uma força muito grande dos movimentos sociais de esquerda, e que levou depois à grande marcha da família, né, por parte da reação, né, da direita brasileira, financiada, né, pela CIA. Isso aí já é uma questão dada, para depois de tomar o poder por intermédio dos militares em 31 ou /1º, 31 de março ou 1º de abril de 1964. A partir daí entra uma nova fase da articulação do movimento estudantil. A UNE, ela começa a se colocar contra o governo, e aí é importante frisar que de 64 a 68, a UNE, ela tem uma caracterização classista no sentido de entender que seu papel era fazer uma disputa pela universidade para os trabalhadores, né? Essa caracterização ela já vinha no início da década de 60, mas ela se torna mais profunda com a ditadura militar, com o advento da ditadura militar. E aí a UNE começa a questionar, por exemplo, a reforma universitária que foi proposta pelo governo militar, que era muito caracterizada pelo acordo MEC-USAID, né? O acordo MEC-USAID, que dava a toda a educação brasileira uma característica muito tecnicista, né? Uma característica voltada para a formação de mão de obra barata e qualificada, né? Em detrimento de uma universidade, de uma educação dos ensinos fundamentais e médios, como se diz hoje, de uma educação que fosse voltada para a libertação, para a emancipação, né, dos trabalhadores, ou minimamente uma educação mais humanizada, né? E aí a UNE começa a fazer diversos congressos, começa a questionar isso e começa a ser, junto com o movimento secundarista, a UNE, a UBS e por aí vai, a maior ameaça para a ditadura militar. Por isso que foi tão perseguida e tão reprimida nos anos de chumbo, né? Porque o movimento estudantil naquela época era um movimento estudantil classista, né? Era um movimento estudantil que tinha um projeto que não era só um projeto dos interesses dos estudantes, era um projeto que visava um interesse popular, visava a emancipação da sociedade brasileira, majoritariamente composta por setores pobres, né? Por setores da classe trabalhadora, por camponeses e por aí vai. Esse projeto popular ele é unido claramente à luta do povo. Você pode ver, se os companheiros que estão aí tiverem interesse, dá uma olhada. Tem um livro muito interessante que é a UNE nos tempos de autoritarismo, tem lá todos os anexos nesse livro, tem todos os anexos referentes às declarações dos congressos da UNE, e essas declarações eram muito voltadas para o fim da lei Suplicy, que tirava a autonomia dos estudantes e acabava com a UNE e com a UBS, né? Contra o acordo MEC-USAID e contra as taxas que eram impostas aos estudantes para financiar a universidade pública, porque naquela época as universidades públicas estavam num processo de transformação, o interesse do governo militar era que elas virassem fundações, né? Fundações que iriam atender aos projetos privatistas, né, da burguesia, tanto nacional quanto internacional, né? E aí tivemos a perseguição aos estudantes, tivemos a morte do estudante Edson Luiz, né, em 1968, que foi um ano marcado por mobilizações no mundo inteiro. A marcha de 100 mil já foi colocada aqui no Brasil, e a partir de 1968, com o advento das 5, há uma desarticulação, né,
como já foi falado aqui, do movimento estudantil, diversos estudantes que eram da UNE, que eram da direção da UNE, por exemplo, Onestino Guimarães, foram mortos pela ditadura na luta armada. Muitos estudantes se retiraram do movimento estudantil e foram fazer a luta junto com a LN, né, com a Bar Palmares, com o PCBR, que era dissidência do PCB, e por aí vai. Depois disso você tem uma articulação total com a derrota da luta armada dos movimentos sociais como um todo, e vem aquilo que já foi colocado aqui, né, a nova articulação em todos os movimentos estudantil, que na minha concepção é um movimento estudantil que quando volta, a UNE, quando ela volta a se articular, ela volta totalmente atrelada ao Estado. Ela volta como um braço do Estado para a implementação das políticas públicas que o Estado queria. E assim como está nos dias de hoje, né? A UNE hoje, através da sua direção majoritária, ela não questiona, por exemplo, o PNE, que é o Plano Nacional de Educação do governo, que é um Plano Nacional de Educação que traz à tona uma característica, mais uma vez, tecnicista, né, que coloca a maioria das escolas públicas, e aí é importante frisar a divisão, o fracionamento das escolas públicas num contexto de luta de classe, e aí você tem as escolas públicas estaduais e municipais, né, onde o estudante, muitas das vezes ele é preparado para ser um funcionário do McDonald's, né, onde ele, muitas das vezes, quando ele sai da escola, e como ele não tem acesso à universidade, que é uma universidade elitista ainda, uma universidade que ainda prega o vestibular, que não dá acesso a todos, e isso é parte de um projeto específico para cada vez mais sucatear as escolas públicas, em sua grande maioria, e no caso, as escolas públicas, tanto estaduais como municipais, são voltadas para esse tipo de projeto, constituir uma classe trabalhadora com mão de obra barata e desqualificada para que elas atendam os interesses do capital. Você tem as escolas estaduais, por exemplo, como o CAP da UERJ, né, o Colégio de Aplicação, e também o Pedro II, que são escolas mais elitizadas, não no sentido de elitizadas porque são setores de empresariado que estudam, porque não é isso, mas são escolas que são preparadas, grande parte dos estudantes consegue entrar na universidade, porque ela tem um nível de ensino de qualificação melhor, só que elas são minoria. E também você tem as escolas técnicas, que aí são aqueles operários qualificados, né, que vão, por exemplo, a Firetech, né, dentre outras aí, que são aqueles operários qualificados. Hoje, a caracterização que nós da REC fazemos é essa, né, essa divisão fracionada da classe. E aí, o movimento estudantil, ele tem, hoje, como um dos aspectos que a gente coloca, a necessidade da reorganização pela base, né? Hoje o movimento estudantil ele é burocrático, ele atende aos interesses do governo. Quem já teve aqui a possibilidade de ir no congresso da URGS ou na UNE, infelizmente eu tive esse desprazer de ir no congresso da UNE. Você vê que é uma verdadeira palhaçada, né? Quando você chega na UNE, você tem as votações, as leituras de tese. A direção da UNE, que é composta majoritariamente pelo JS, né, que é atrelada ao PCdoB e ao governo, eles estão cantando frevo com bandinha, né? Ou seja, não se tem, quem tiver oportunidade, até desculpa o termo que eu vou utilizar aqui, mas o nome do vídeo é esse, quem tiver oportunidade, coloca lá no YouTube o vídeo, que porra é essa? Que fala muito bem da realidade da UNE, o que ela é hoje, que ela se constitui, né, bebedeiras e por aí vai. Não que eu seja contrário ao que os estudantes ficam, muito pelo contrário, mas eu acho que existem locais apropriados para isso. E a gente defende a organização dos estudantes pela base. E a organização dos estudantes pela base, ela tem que se dar a partir da criação de coletivos que confrontam a política, tanto do governo e o aparelhismo de diversas correntes do movimento estudantil que só visam um aparato, né, que só visam estar na direção e que não tem uma concepção de reorganização, uma concepção que reorganize o movimento estudantil tal como ele era organizado na década de 60. O movimento estudantil organizado pela base, um movimento estudantil que atenda os interesses dos estudantes, dos trabalhadores e que seja conectado com o povo.
Então assim, eu tinha muitas outras coisas para falar, infelizmente o tempo é curto, né? Mas basicamente é isso. E aí a gente vai para o debate aí, para as perguntas. Muito obrigado.